Olá, bem-vindos ao portal E-Cursos, o portal do conhecimento do tamanho do Brasil. Hoje, 8 de fevereiro de 2013, você que quer ser um técnico em informática, que quer aprender a fazer manutenção em computadores e notebooks, está no caminho certo. Acesse o nosso canal no YouTube. O meu usuário é Wilson90eng. Eu sou o Wilson Marques. Inscreva-se no nosso canal e mantenha-se informado dos novos cursos, das novas videoaulas. Após assistir a nossa videoaula, se você gostar, clique em gostei. Desta forma, você estará nos estimulando a produzir novas videoaulas e a disponibilizar de graça para você. Então, vamos ao nosso curso de manutenção de computadores e notebooks. Olá, você que se inscreveu no canal do portal E-Cursos no YouTube e está acompanhando o nosso curso de manutenção de computadores e notebooks. Hoje nós estamos na segunda aula do curso de manutenção de computadores e notebooks, dando continuidade na apresentação de ferramentas que o técnico de manutenção deve possuir. Então, vamos lá. Aqui eu tenho os nossos estojos. O primeiro estojo aqui com os parafusos de diversos tamanhos, utilizados tanto na manutenção de computadores quanto na manutenção de notebooks. Eu tenho um estojo maior com alguns componentes eletrônicos mais utilizados na manutenção de computador. Tem aqui do lado um aspirador de pó portátil. Então é interessante que você tenha um aspirador de pó para você fazer a limpeza do notebook, principalmente, né? Temos aqui um limpa-tela, então fazer a limpeza do notebook. E aí nós vamos precisar de cotonete, vamos precisar de limpa-contato, para limparmos contato de memória principalmente, e outros componentes eletrônicos. Nós vamos precisar de algodão, vamos precisar do álcool isopropílico, vamos precisar da pasta térmica, para fazer a substituição quando tivermos fazendo a manutenção nos processadores, tanto de computador, desktop, quanto de notebooks, né? Nós vamos precisar aqui, a bateria do CMOS, a bateria de 3 volts. Essa bateria, a gente precisa trocar ela a cada 2 anos, 3 anos, dependendo. Quando o computador do cliente chega na nossa oficina, muitas das vezes o problema recai sobre essa bateria. Ela já não está mais suprindo a carga suficiente para manter as informações da BIOS. Então, desktop dá muito problema e a gente troca essa bateria, está resolvida, a 2032. Nós vamos precisar de um testador de fonte de desktop. Muitos computadores chegam na nossa bancada, não ligam por defeito na fonte. Às vezes até a fonte está funcionando, mas não está fornecendo as tensões necessárias de 3 volts, de 5 volts e 12 volts, né? Então, com esse testador aqui, a gente já consegue eliminar alguns problemas de fonte. Nós vamos precisar de uma fonte universal para trabalhar com os nossos notebooks. O ideal é que tenhamos
as fontes originais. Então, para cada marca de computador, de notebook, que tenhamos ali a fonte correspondente, né? Devido à precisão das tensões que ela estará fornecendo para alimentar os diversos circuitos da placa-mãe do notebook. Nós vamos precisar também aqui, quando formos mexer com a parte de rede, de um testador de cabo de rede e cabo de rede sobressalente com também o filtro de linha, né? A nossa fonte ATX, que dá muito problema em computador, desktop, você técnico de manutenção em computador precisa ter uma fonte boa funcionando, né? Bem como cabo de alimentação sobressalente e cabo VGA, o cabo do monitor também sobressalente, para você poder fazer os testes. Então, nós mostramos os nossos multímetros na aula anterior. O técnico precisa ter os seus estojos de CDs e DVDs, né, os seus arquivos de programas, de drivers, de sistema operacional nos seus estojos acondicionados para quando você precisar, você lançar mão dele. Vai precisar de uma gravadora externa. Às vezes o computador do cliente chega e a gravadora não está funcionando. E com essa gravadora externa você resolve aí facilmente muitos problemas de formatação, de instalação de programas. Então é bom que você tenha uma gravadora externa, né? Aqui dentro tem um CD do Linux, do Ubuntu. É interessante que o técnico em manutenção de computador conheça o básico, pelo menos, do Linux. Que esse Linux aqui vai ajudar bastante na solução de diversos problemas na manutenção de computadores. Você vai precisar aqui do adaptador para cartão de memória, né? Então, diversos tamanhos de cartão de memória, você pode utilizar esse adaptador aqui. Ou esse outro adaptador também, mais simples, você pode utilizar para fazer uso dele com os seus cartões de memória. E pendrive, você vai utilizar pendrive tanto para fazer backup de arquivos do computador do cliente, como fazer a transferência de arquivos de um computador para outro, como também instalar sistema operacional utilizando o pendrive, né? Você vai precisar de uma case 3.5 para o HD do desktop. Então, quando você não consegue resolver problema no HD instalado no computador do cliente, principalmente quando se refere a vírus, você retira o HD e coloca na case, espeta em um outro computador e aí você consegue remover vírus, particionar o HD e fazer outras coisas. Uma case também 2.5, que é já para o nosso notebook, né? Então, essa case já é para a gente colocar o HD do notebook e fazer os mesmos trabalhos de formatação, de remoção de vírus, utilizando um outro computador, um outro notebook, né? Um HD externo também para você fazer backup dos arquivos do seu cliente. É muito importante que você tenha um HD de capacidade para você não perder os arquivos, os programas do cliente e depois criar aí uma dor de cabeça para você. Agora, lembrando que essas cases, tanto a 2.5 quanto a 3.5, ela tem para o formato IDE e SATA, tá? Então,
o modelo IDE e o modelo SATA. Quando você for adquirir, você tem que ver qual dos dois que você vai comprar. Você deve ter os dois, né? Mas você vai montando o seu kit aí aos pouquinhos. Você precisa de fita e caneta, né? Marcador permanente, essa marca-texto, para você identificar a máquina do cliente e os seus componentes. Quando você começar a desmontar, você tem que identificar o HD, a gravadora, a qual equipamento pertence, né? Você pode usar essas fitas aqui ou pode usar etiquetas, né? Para etiquetar todo o equipamento. Você, na parte avançada de manutenção de computador, vai precisar de solda, né? O fio de solda, o bastão de solda também, a malha de dessolda. Vai utilizar essas ferramentas que eu já apresentei na aula anterior, que eu não vou citar agora, tá? Mas só relembrando. Você vai utilizar também aqui umas flanelas, e o detalhe para a flanela aqui, o pano mágico que a gente fala, né? É um paninho antiestático, para você, antiestática melhor, né? Para você mexer nos componentes, nos contatos dos componentes eletrônicos, principalmente memória, para não queimar a memória. Você vai precisar aí, ó, que eu não apresentei na aula anterior, apresentei a nossa escovinha, mas a escova de fio dental você também pode usar. Vai utilizar essas braçadeiras aqui para você prender a fiação da parte interna do computador, principalmente da fonte no desktop. Conectores, o RJ45 para você fazer cabo de rede. O cabo de rede, cabos sobressalentes, USB de diversos tamanhos. Você pode ter também uma placa de diagnóstico para diagnosticar problema na placa-mãe do desktop. O alicate de crimpar, que aí você vai fazer o cabo de rede e também usar a função de corte dele, né? Com o cabo de rede aí sobressalente, que já havíamos mostrado. Então, aqui temos mais um item que eu não tinha mostrado na videoaula anterior, que é a nossa pulseira antiestática. Eu tinha mostrado apenas a minha bancada protegida com a manta antiestática e não tinha mostrado a minha pulseira antiestática. E nós utilizamos também aqui o jaleco antiestático. Então, o técnico em manutenção de computadores e notebooks, principalmente, deve fazer uma proteção contra a energia eletrostática. Então, tem que usar ferramentas antiestáticas. Tem que usar o jaleco antiestático, tem que usar a pulseira antiestática, ou a calcanheira antiestática, tem que usar pinças antiestáticas. Então, tem que ter muito cuidado para não danificar o computador do seu cliente. Tá certo? Então, essa é a nossa segunda aula de apresentação de ferramentas para manutenção de computadores e notebooks. Então, você vai aos pouquinhos montando o seu kit, e nas próximas videoaulas nós vamos começar a utilizá-los, né? Então, espero que você tenha gostado desta nossa videoaula. Se você gostou da videoaula, você clica aí em gostei, e se você achar que é o caso, você divulga aí nas suas redes sociais, né? E aproveite, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal e mantenha-se informado dos novos cursos, das novas videoaulas. Obrigado por assistirem o canal do Portal E-Cursos e um forte abraço.